Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Jennifer e faço medicina no Einstein. Agora estou indo para o meu 6º semestre. Tá, mas calma aí. Você clicou no vídeo e esse é o analisando o 4º semestre. E como assim eu estou indo pro 6º semestre? Bom, é que eu esqueci de gravar. Na realidade, as férias do meio do ano passado foram muito corridas e eu acabei não me organizando para gravar, mas graças a Jennifer do passado, eu deixei um roteiro pronto. Logo que acabou o semestre, eu escrevi tudo, todas as minhas impressões, então vai estar tudo fresquinho aqui sim para vocês. E se você não me segue nas minhas outras redes sociais, vou deixar aqui os links do meu Instagram, do meu TikTok, para vocês acompanharem por lá também. E se você é vestibulando, eu tenho um diretório de conteúdo pré-vestibular, com lista de exercícios, ilustrações, slides e muito mais que eu usei para ser aprovado no Einstein e na UFRJ. Então, os links vão estar aqui na descrição, junto com todos os meus cupons das marcas que eu trabalho, beleza? E antes de começar o vídeo, já vou avisar vocês que aqui na playlist estarão os outros analisando os semestres. Eu faço esse quadro desde o primeiro semestre, então é só clicar aqui, tem outros medvlogs, tem muito conteúdo legal aqui no canal. E um contexto que a minha faculdade é TBL. E se você não sabe o que é TBL, também vou deixar linkado aqui o vídeo que eu explico, porque ao longo desse vídeo eu vou falar bastante sobre TBL, que é o método de ensino do Einstein, Team Based Learning. Então, se você tem dúvida, clica lá, porque eu acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem as coisas. Bom, vamos lá pro vídeo propriamente. O que eu vou falar aqui com vocês? Vou falar sobre as matérias que eu tive nesse semestre, vou ranquear as matérias que eu mais gostei, que eu mais achei difícil, vou falar sobre as práticas, onde foram, quais matérias que eu tive prática, vou falar sobre sobre as provas, as notas, meu método de estudo, como foram as minhas atividades extracurriculares, como eu fiz minhas anotações e como foi minha vida pessoal ao longo desse semestre. Começando por fisiologia, ou como a gente chama lá no Einstein, saúde e doença. Lá no Einstein a gente tem um costume de fazer um bloco de várias matérias. Por exemplo, morfologia, que era junto a anatomia e histologia. E saúde e doença é mais ou menos nesse estilo, que a gente começa a ter fisiologia, mas tem junto um pouco também de histologia, só que dessa vez alterada com as doenças. Como é o 4º semestre, a gente faz uma continuação do nosso 3º semestre. Então, as matérias que a gente teve no 3º ganharam um 2 do lado. Então, saúde e doença virou saúde e doença 2. E a gente começou a ver outros sistemas. Então, esse semestre a gente teve digestório, endócrino e renal. E foi dividido em 3 blocos com 3 provas. Na realidade, a primeira matéria foi renal, e renal, tá, eu não poderia não fazer essa piada, desculpa. Mas todo mundo avisou pra gente que saúde e doença era a matéria mais difícil do 4º semestre, e se alguém pegasse exame, provavelmente seria por saúde e doença. Então, foi uma matéria que eu me dediquei muito, e realmente, fisiologia é difícil, mas com o olhar que eu tenho hoje do 5º semestre, né, que eu acabei de passar, foi muito importante eu ter me dedicado dessa forma. Gente, quando eu tive aula de nefro em clínica médica, gente, ter uma base muito boa de renal foi essencial. E aí, o que compunha, né, essas matérias? A gente tinha aula de fisiologia, a gente teve um pouco de fisiologia alterada, então, sobre as doenças, e junto a gente teve as aulas de farmaco, e também uma pincelada boa até de histologia. Então, a nossa nota, a nossa prova, tinham questões de todas essas matérias. E renal, que eu tô falando aqui pra vocês. A gente teve aula de fisiologia renal, depois vimos as doenças, as principais doenças que cabiam, né, a gente saber nesse momento, e teve, por exemplo, a aula de diuréticos. E assim a gente foi compondo esse bloco de saúde e doença. Próxima matéria, semiologia 2. No primeiro semestre a gente teve semiologia do adulto, e aí nesse semestre a gente teve semiologia GO e semiologia pediátrica.
e assim, foi de longe minha matéria favorita. Em GO a gente teve que aprender a fazer o exame básico das mulheres, né, o exame ginecológico e o exame das gravidinhas, então o exame completo ao longo da gravidez e pré-natal. A gente saiu dessa matéria apto a fazer, né, e em pediatria a gente aprendeu a acompanhar a criança ao longo do desenvolvimento dela. Então, como medir corretamente a criança, como pesar, como usar as curvas de crescimento, as curvas de IMC. Porque para quem não sabe, pediatria, que eu não sabia, não basta só a gente medir a criança e falar, olha, ela tá dentro da faixa que ela tem que estar. Então, se o seu filho tem 1,5 m, então tá ok, porque as crianças na idade dele têm 1,5 m. Só que não é assim, a gente tem que acompanhar as crianças ao longo de um tempo. Então a gente cria uma curva delas para acompanhar o crescimento a longo prazo, porque ele é mais importante do que o crescimento pontual. E além disso, a gente tem que usar outro gráfico para ver crescimento cefálico, IMC, peso, de acordo com o sexo e a idade. Então a gente aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu também a verificar o desenvolvimento sexual das crianças, né, que é importante a gente já ter essa noção. Então quem já teve aula vai lembrar daquele G3, P3 para classificar o desenvolvimento das genitárias e dos pelos, né, que é importante pra gente classificar a entrada na adolescência, né, o fim da puberdade também. Então, além disso, a gente também teve as doenças de PED, então os principais, ali os diagnósticos que a gente tinha que saber, associando aos sinais semiológicos. Então, por exemplo, asma. A gente teve que saber que criança com asma vai sibilar. Então a gente teve que entender os principais sintomas que aparecem na PED, mas foi mais básico, assim, porque lá no clínico, né, no quinto semestre, a gente conseguiu aprofundar mais e ser mais apto, assim, a dar diagnóstico. Então foi mais a relação ali entre exame físico e as principais doenças, o que já foi excelente para criar uma base para a matéria de pediatria e medicina interna. E a gente criou uma base super importante também para a matéria de GO que a gente teve no quinto semestre. Então fazer as manobras de Leopold, examinar as gravidinhas direito. Gente, foi muito fofo aprender a auscultar um coração, usar o sonar. Foi, assim, a matéria mais linda para mim. Eu realmente me apaixonei pela GO nesse semestre. Ela tem um lugar muito especial no meu coração. E vamos ver, né, se ela vai combater ali com dermato ou vamos continuar na dermato mesmo. Próxima matéria, atenção primária à saúde. A gente já foi agora pro quarto período, né, de APS, e a gente vai ter até o último, até o fim da faculdade. A gente tem APS no internato, inclusive. Vou ler para vocês as aulas que a gente teve ao longo desse semestre, as principais aulas. Às vezes eram aulas duplas, mas esses foram os temas mais marcantes para mim. Então a gente teve aulas de ISTs, então como diagnosticar os sintomas, tratamento, tudo. Principais grupos de risco também. A gente teve prevenção de HIV, gênero, pra gente entender os diversos gêneros, para de forma alguma constranger o paciente a alguma consulta. Atendimento a pacientes que passaram por violência, saúde indígena, transtornos relacionados ao uso de álcool e tuberculose. E aí, tuberculose, a gente viu tanto a sintomatologia como tratamento, principal grupo de risco, tudo isso a gente viu voltado para APS. Porque, por exemplo, tuberculose a gente vê também em pneumo, lá em medicina interna do quinto semestre e também em pediatria. Então, todas as matérias são voltadas para APS. E além disso, a gente também ia para as UBSs, que eu vou falar um pouquinho melhor na parte de estágios. Acredito que de atenção primária à saúde é isso. A nossa professora é muito legal, porque ela trazia casos reais para as aulas, então a gente discutia muito. Eu acredito que a APS seja isso mesmo, porque é um atendimento individualizado para o paciente, não que as outras especialidades não sejam, mas a APS engloba tanta coisa, tantos aspectos, que até mesmo tem uma ordem de prioridade para você resolver as doenças que o paciente tem, por exemplo. Então,
A PS é um mundinho à parte e eu sempre gostei muito. Eu acho que a gente aprende muito nas aulas de APS e nos estágios. Próxima matéria é a GH. Quem lembra do surto que foi a GH no terceiro semestre? Infinitas bactérias que eu passava, tipo assim, à noite estudando. Estudava com as meninas na faculdade, depois estudava em casa, tentava decorar. Gente, foi terrível, mas não teve nada disso no quarto semestre. O quarto semestre foi uma delícia em GH. Acredito que, principalmente porque eu aprendi a estudar GH, tive um pouco mais de afinidade com a matéria, entendi os pontos chaves que a gente tem que saber de cada coisa. E foi muito mais fácil esse semestre. Assim, na segunda prova eu já tava com a nota fechada. E lógico que por causa disso não parei de estudar, né? Mas fui super bem em todas as provas, nos TBLs. Os casos eram muito legais de discutir. As aulas, assim, traziam uma vibe super doctor. Então, eu amava. E a gente teve o terceiro semestre inteiro de bactérias, e aí nesse a gente teve vírus, fungos e parasitas. Então foi um semestre bem denso em relação ao conteúdo também, mas teve essa questão que eu falei que foi, assim, excelente de estudar, e eu aprendi muito esse semestre com o GH. Próxima matéria, Biologia da Reprodução 2, que diferenciou um pouquinho do terceiro semestre, porque no terceiro a gente via as semanas do desenvolvimento, né, dos bebês, que é o que a gente chama de embriologia, né? Aí a gente via, por exemplo, da primeira à sétima semana, o que acontecia, até a 10ª semana. Só que nesse semestre a gente foi vendo por órgão, né, por sistema. Então a gente via o desenvolvimento do sistema nervoso, as fases, depois a gente via o desenvolvimento do sistema urinário, desenvolvimento do sistema cardiovascular, e assim ia progredindo ao longo do semestre. Só que, tipo assim, gente, essa matéria pra mim já era difícil no terceiro. No quarto, a professora falava e falava, gente, que idioma é esse? Que idioma é esse que ela tá falando que eu não tô conseguindo entender. Sério, foi muito sofrido. Tipo, eu passei com uma nota boa e tal. Mas as aulas, as leituras prévias, tudo foi, assim, assustador. Não sei se só eu que odeio embriologia. Se você também odeia embriologia, comenta aqui. GG, você não está sozinha. Todos odiamos embriologia. Porque foi tenebroso, assim. Depois, quando eu falar do estudo, sobre os canais do YouTube que eu usei para estudar. Mas, nesse semestre em específico, eu preciso deixar aqui um muito obrigada para a professora Verônica Vilar, que eu acompanhei o canal dela ao longo desse semestre. E se não fosse ela, gente, eu não sei se eu estaria aqui. Foi excelente, ela tinha como base os mesmos livros que a minha professora dava em aula. Então, eu super confiava nas aulas dela, né? Eu sempre gosto de conferir, mesmo com o material que o professor passa, porque tem muita gente que fala coisa nada a ver na internet, ensina coisa errada na internet, então eu gosto sempre de conferir. E eu ia conferindo, e assim, as aulas dela me salvaram. Ela fazia os desenhos, assim, do desenvolvimento. Nossa, eu nunca vou esquecer da aula do desenvolvimento do coração, que ela fez os desenhos certinhos pra mim. E assim, acho que só por causa dela eu consegui aprender. Beijo, professora Verônica. Eu sei que você não está vendo esse vídeo, mas eu preciso te deixar um beijo enorme de agradecimento. A matéria, que é conhecimento médico, foi o semestre inteiro aprendendo sobre regressão, praticamente, desde o primeiro até o último dia do semestre. A gente leu muito artigo, a gente fez muito trabalho em grupo e teve muitas provinhas ao longo desse semestre. E aí, como que funciona essas provinhas? A professora dava um texto pra gente, né? Publicava um texto pra gente. A gente tinha que ler. E no dia da prova, ela tirava algumas dúvidas que a gente teve desse texto ou videoaula que ela tivesse publicado pra gente. E aí, com base na nossa própria leitura, a gente fazia essa prova. E assim, gente, eu não tenho muita facilidade em conhecimento médico. Eu fui, na realidade, adquirindo ao longo desse semestre
um pouco mais de afeição por CM, principalmente porque eu gosto muito da professora. Então eu construí uma relação muito legal com ela, que quando eu tinha dúvida eu falava com ela, era super aberta comigo. Então eu me sentia mais confortável em estudar a matéria dela. E isso ajudou muito o meu aprendizado desse semestre, mas não é uma matéria fácil, assim. O Einstein preza muito por a gente saber ter uma visão crítica e construir bons artigos científicos. Seja na parte de escrever, pesquisar, saber sobre delineamento de estudo, mas também sobre essa parte de análise estatística forte. Então a gente aprendeu a mexer no Jamovi, aprendeu a mexer no R. Quem conhece aí de estatística vai saber o que eu tô falando. O R, assim, é um programa tenebroso, assim, é só código. É tipo Java, sabe? Que você programa. É isso, o R. E aí você tinha que programar as coisas do seu artigo que você tava fazendo uma análise dele pelo R. E tipo assim, gente, vocês não estão entendendo. Foi assim, um surto coletivaço, assim. A primeira aula que a gente teve de R, e eu lembro que eu cheguei em casa pra tentar fazer no computador. E aí eu vi com o chat, né? A professora também ensinou a gente a pedir o prompt pronto pro chat, né? Então a gente falava, ó, com base nesse arquivo que eu tô te mandando, construir um código pra eu fazer uma regressão simples. E aí ele construía, você só colava no R. Só que, gente, mesmo assim, não dava certo. E aí ficava eu e meu grupo quebrando a cabeça, porque a gente tinha que fazer análise estatística, entregar o trabalho. E assim, surtos. Mas deu tudo certo. Eu não me sinto 100% apta a fazer uma análise forte de um estudo, de uma IC minha. Eu acho que eu, mesmo assim, iria precisar de alguma ajuda, alguma orientação, mas eu me sinto muito mais apta do que quando eu comecei o semestre, então eu já me sinto mais feliz em relação à CM. Matéria, gestão e liderança, que foi uma surpresa pra mim e acho que vai ser uma surpresa pra vocês também. É praticamente um curso de administração médica que a gente teve nesse quarto semestre, a gente vai ter de novo no sexto. Então, a gente teve desde o básico de administração, ou seja, aprender a mexer no Excel, que foi quando eu aprendi, eu fiz até uma planilha de gastos, que eu uso até hoje, tá? Que eu não sabia mexer no Excel, e eu aprendi em gestão e liderança. E aí foi escalonando ao longo das aulas, então a gente aprendeu se médico compensa mais CPJ, se compensa CLT, como que funciona pra gente receber o dinheiro, como que a gente pode precificar a nossa consulta. A gente aprendeu também como fazer políticas públicas ou políticas, por exemplo, dentro de um plano de saúde ou dentro de um hospital que talvez a gente gerencie. Como fazer essas políticas compensarem financeiramente, então como que o SUS constrói políticas públicas e, assim, gente, diversas coisas, como calcular se compensa mais a gente ter um aparelho, por exemplo, ter uma tomografia, um aparelho de tomografia na nossa clínica, ou se compensa mais ter um convênio com o hospital, por exemplo. Então a gente aprendeu a fazer esses cálculos, a gente aprendeu sobre investimento, a gente aprendeu sobre renda. Então foi uma matéria bem legal. Como vocês podem ver, eu tenho um pouco de dificuldade. Tudo que é muito de exatas. E essa matéria é bem de exatas, bem ADM, assim. Então eu penei um pouco. Mas meu grupo era muito bom, então eles me ajudaram ao longo desse semestre. E não tinha prova, né? Eram 2 trabalhos que a gente tinha que fazer em grupo. Deu tudo certo. Matéria que temos, que é farmaco, que não é propriamente, né, uma matéria que a gente recebe a nota de farmaco no boletim, mas como eu falei com vocês, junto com saúde e doença, que ela é acoplada ali entre as matérias. Então, por exemplo, a gente teve aula de farmaco dentro de saúde e doença. A gente teve aula de farmaco dentro de biologia da reprodução. Então, dentro dessas provas, a gente tinha questões de farmaco. Então, para dar um exemplo, biologia da reprodução, a gente teve aula de farmaco de anticoncepcionais e medicamentos teratogênicos na gestação.
Então, caiu na prova, né, de biologia da reprodução essas questões de farmaco, mas não propriamente a matéria farmaco ali no nosso boletim. Assim, gente, farmaco é difícil, não tem como. Sempre vai ser difícil, muita coisa para decorar, é muito nome, é muita composição. Isso que a gente ainda não é obrigado a decorar miligramas do medicamento que a gente daria, mas a gente tem que saber qual medicamento a gente daria para cada coisa. E isso pior ainda no quinto semestre, né, que a gente tem que realmente saber. No quarto era mais uma palhinha. Aí a partir do ciclo clínico, aí a gente realmente tem que saber. E a dose é só obrigatório saber no internato. Mas assim, só de saber qual farmaco dá, onde ele age, qual receptor, qual cadeia que ele vai interceptar, ou se ele é farmaco para X, para Y, qual enzima que ele age, já é super difícil. E ainda bem que a gente não tem que saber a dose por enquanto, porque quando tiver que saber, mas vai dar certo. E agora o ranking das minhas matérias favoritas. Primeiro, com certeza, semiologia. Segundo, a GH. E terceiro, saúde e doença. Apesar de ser difícil, fisiologia foi muito legal também. E esse foi meu top 3. E a matéria mais difícil, que eu já falei pra vocês, com certeza é a biologia da reprodução. É muito nome, é muita coisa pra decorar. E você tem que ter uma visão 3D das coisas. Então, olha, sofrido. Das práticas, eu falei pra vocês, a gente teve prática de sêmio e práticas de APS, que a gente ia nas UBSs. E aí, semiologia, o primeiro, né, o início do semestre, os primeiros 3 meses, a gente teve sêmio-GO e o resto do semestre a gente teve sêmio-PED. E aí, em sêmio-GO, a gente rodava no Einstein, no Mboimirim, no Vila Santa, no ambulatório em Paraisópolis e em um hospital em Interlagos. Diferente da semi-adulto, a gente não tinha que entregar a anamnese pro preceptor. Quem lembra disso? Na semi, a gente tinha que escrever tudo e entregar pro preceptor corrigir. Então, ver se tem algum termo errado, se a gente podia melhorar alguma coisa. E aí, nesse semestre, a gente não fazia isso. O nosso objetivo era fazer a anamnese, né, isso, por exemplo, em GO, fazer a anamnese da grávida, entender por que ela tá ali no serviço de saúde, fazer o exame físico completo e o mesmo para as queixas ginecológicas. E foi bem legal, assim, os preceptores deram bastante liberdade pra gente, então a gente conseguiu aprender bastante. E em PED, mais ou menos a mesma coisa, a diferença é que a gente rodou no Einstein, MBoi e Vila Santa, a gente não teve esses 2 ambulatórios. Então era mais ou menos no mesmo esquema. A gente tinha que fazer a anamnese, fazer o exame físico nas crianças, então medir a altura, marcos do desenvolvimento, quando é bebê ou até quando é criança maior. Ver rotina, hábitos, etc. Na anamnese completa de pediatria. Quem já passou por PED vai saber do que eu tô falando, aqui tem que perguntar cada coisinha. E aí, na APS, a gente ia para as UBSs, então cada grupo ia para uma UBS e a gente acompanhava um médico. E aí, era variado conforme o dia. Então, teve dia que a gente acompanhou o grupo, teve dia que a gente fez consulta, teve dia que a gente tomou vacina, teve dia que a gente foi só para fazer o projeto de extensão. E a gente costumava ir uma vez por mês, mais ou menos. Às vezes no início, às vezes no fim do mês. E foi bem legal esse semestre também. O preceptor deu bastante liberdade pra gente, lógico, sempre acompanhando. Mas as consultas fáceis ele deixava com a gente, então a gente ficava ali um tempão conversando com os pacientes gostavam também, porque eu sei que na PS as consultas têm que ser super rápidas, porque os médicos estão sempre com a agenda cheia de paciente. E aí, quando ele podia dividir as salas, né, metade para um lado, metade para o outro, a gente conseguia dar muita atenção ao paciente, fazer exame físico completo nele. Então foi bem legal. Esse semestre, em relação aos estágios, tanto de APS como sêmio, foi de muito aprendizado. Eu sempre falo para todo mundo que nas práticas é o melhor momento de aprender, porque você pode discutir aquele caso que você tá vendo e você nunca mais vai esquecer, principalmente se você errar o diagnóstico ou esquecer de fazer alguma coisa. Então as práticas é meu top 1 de aprendizado. No tópico provas, notas, trabalhos, e foi mais ou menos o mesmo esquema que os outros semestres. 80% da nota a 70%
foi composto por nota da prova mesmo, e o resto por TBL, trabalho, o que o professor quisesse colocar. Só que a maioria era 70% prova e 30% TBL. Já falei pra vocês que eu tenho um vídeo aqui no canal explicando o que é TBL, mas falando rapidamente, são provinhas que a gente faz ao longo do semestre, em que a gente tem que se preparar com uma leitura prévia, seja um vídeo, um texto, um artigo científico. A gente vai pra aula preparado, né, tendo lido, e a gente faz a primeira prova, que é o IRET, que são em média 10 questões de múltipla escolha. Depois faz a mesma prova na versão em grupo, TBL, né, que é o de RET, e aí a gente vai respondendo, e no de RET, diferente do IRET, conforme a gente responde, a gente sabe se a resposta tá certa ou errada. Então, a gente vai discutindo ali em grupo e fazendo o conhecimento acontecer, né, conectando as pecinhas, conectando as ideias, e o resto da aula é só discussão de caso, não tem praticamente discussão teórica. E falar especificamente de uma prova que me marcou muito, que foi a prova de fisiologia renal, que eu passei o feriado de carnaval inteiro estudando, gente. Tipo assim, eu fui pra um bloquinho no sábado e o resto eu fiquei estudando, assim, full time. E sábado eu estudei de manhã pra conseguir ir no bloquinho depois, tá? E voltei pra casa, não bebi pra no sábado, pra no domingo eu conseguir estar bem pra estudar pra prova de renal. E aí, o que eu fiz, né? Vou falar daqui a pouco no tópico de métodos de estudo. Vamos lá, método de estudo. Esse semestre eu fiz muita leitura prévia, que todas as aulas a gente tem um material prévio, que os professores postam pra gente, às vezes é um vídeo, uma videoaula. E aí, se a gente faz essa leitura prévia, a gente chega mais preparado para as aulas. Porque a maioria dos professores não dão aula teórica, então eles só chegam colocando um caso lá assim na tela, e aí você tem que discutir com o seu grupo. E se você não fez a leitura prévia, fica muito difícil você conseguir acompanhar a aula. E aí fica mais difícil para estudar depois. Alguns professores dá para ir para aula sem fazer leitura prévia, dá para acompanhar bem, mas é sempre melhor você fazer a leitura prévia. Então, esse semestre eu fiz muita leitura prévia, tentei encaixar ali na rotina e deu certo. E eu assisti a aula muito bem. Tipo assim, eu estava lá de corpo e alma presente. Eu não mexia no celular, tentava não mexer no celular, não ficar no TikTok, Instagram. Eu tentava deixar meu celular de lado e prestar atenção full time nas aulas. Isso, gente, é um diferencial enorme. Parece uma coisa besta, tipo, óbvia, de falar, você tem que ir pra aula e prestar atenção. Nossa, revolucionou o mundo, né? Só que as pessoas não prestam atenção na aula. Tô mentindo? Não tô mentindo. As pessoas vão pra aula, ficam mexendo no celular, ficam conversando, etc. E não absorvem nada que tá acontecendo na aula. Então você perde 1 hora do seu dia, né? No Einstein são 2 horas, e você não trouxe nada de bom daquela aula. E esse semestre eu me dediquei realmente a anotar, tirar dúvida, discutir os casos com o meu grupo, e isso ajudou muito o meu aprendizado. Porque às vezes eu não estudei um tema pra prova, tipo, passou batido, acabei não anotando direito, só que chegava na hora da prova e eu lembrava do professor falando, eu lembrava do caso que a gente discutiu em grupo. Então, a aula, gente, é essencial prestar atenção. Às vezes não é uma aula dos sonhos, nossa, o professor não é maravilhoso, não é do jeito que você quer. Só que só se você tiver de corpo e alma presente que você vai conseguir absorver alguma coisa. Então, minha dica pra você é preste atenção nas aulas dos professores. Outra coisa que eu fiz ao longo desse semestre foram esquemas. Eu falei da prova de renal, vou colocar aqui o esquema que eu fiz. Então, eu desenhei o néfron completo e fui completando ao longo das aulas e conforme eu ia estudando. Então, ali na parte do túbulo contorcido, eu colocava todas as trocas que aconteciam ali, os diuréticos, se tivesse algum que agisse em alguma parte específica, eu colocava o nome. E aí eu ia fazendo esquemas, como se fosse um mapa mental. E, gente, isso me ajudou muito a ilustrar o que eu tava aprendendo. Porque quando você vai jogando informações, tipo, o diurético tal
vai atuar em tal parte. Você fica, ah, tá bom. Só que quando você realmente vai construindo por você mesmo aquele esquema, e não é copiar. Não adianta você pegar o esquema de alguém e copiar. É você construir o seu do zero. Então é você ir lá, escrever, olha, aqui vai sair água, aqui a água vai entrar. Ah, a ureia vai partir de cá pra lá. E isso realmente vai, gente, vai construir o seu aprendizado de uma forma que é surreal. Isso me ajudou demais. Se você é uma pessoa visual como eu e tá com dificuldade em alguma matéria que exige esquema, que às vezes, sabe, tem muitos passos, tem muitas cadeias, tenta fazer dessa forma, faz esquema. Se você não for bom em desenho, não precisa, faz um mapa mental. Gente, foi minha descoberta top 1 desse semestre. Coisa que eu fiz muito ao longo desse semestre foi usar o chat GPT para estudar. Ou eu mandava o meu resumo para ele e falava, chat, faça flashcards com base nesse resumo que eu tô te mandando. E aí depois você confere o flashcard que ele te fez, né? Isso era ótimo, porque às vezes com base nisso, eu montava o meu baralho do Anki e ficava excelente. Ou pedia para o chat também fazer perguntas sobre um texto que o professor mandou, porque aí eu ia respondendo para ver se eu entendi. Então, gente, o chat, para isso, vocês têm que ser besties, vocês têm que saber usar o chat com inteligência, porque ele é excelente para estudar com ele. E junto, que eu falei agora, com os flashcards, eles foram excelentes ao longo desse semestre. Existem muitos estudos que comprovam que a melhor forma de estudar hoje em dia é por meio de revisões sistemáticas. Então, aquelas revisões que você vai fazendo de forma espaçada. E o Anki é o melhor aplicativo para isso, porque ele é pré-programado para você fazer as cartas de acordo com o nível de dificuldade que você encontrou. Então, se você errou muitas vezes uma carta específica do Anki, ele vai fazer uma programação para você revisar ela mais do que as outras que você acertou toda vez que você leu, por exemplo. Então, foi ótimo criar um baralho de Anki para GO, para semi-GO, né, semi-PED, para saúde e doença. Foram as matérias que eu mais aprendi fazendo Anki, e é uma dica maravilhosa. E esse semestre, né, agora que eu vou pro sexto semestre, eu quero começar a usar um aplicativo que chama Notebook LN, alguma coisa assim. Eu vou estudar como usar ele direitinho, posso até fazer um vídeo para vocês que falaram que ele é ótimo para resumir texto, para fazer flashcards, e eu quero investir muito nisso, principalmente para a preparação da residência. Eu já quero ter uma coisa em mim, que é estudar por flashcards, e quero começar mais forte ainda nos próximos semestres, que esse semestre já estudei bem, mas quero estudar mais, o máximo possível por flashcards e sempre estar revisando as matérias que eu estudei. Estudei bastante em grupo esse semestre também, então eu fazia casos clínicos com o meu grupo do TBL ou com as minhas amigas, e estudo em grupo é uma ótima forma de você guardar as coisas. Os métodos ativos, então conversas, flashcards, você ensinar a matéria para alguém sempre vai ser a melhor forma de estudar do que você ficar fazendo resumo ou lendo o material sem nenhuma finalidade. Então, se você ainda não estuda por nenhum método ativo, gente, confia, porque eu não tô tirando da minha cabeça. Existem estudos que comprovam isso. E o engraçado desse semestre é que eu senti que eu estudei menos em horas que os outros semestres, mas foi um semestre muito efetivo em relação à qualidade do estudo. E eu acho que foi principalmente por assistir a aula de uma forma boa, com qualidade, prestando atenção, discutindo o caso, que eu já falei com vocês, e estudar por método ativo. Porque, gente, isso gruda na memória e você realmente aprende, sabe? Porque para você desenvolver o raciocínio clínico na medicina, não adianta só ficar lendo as coisas, lendo o texto, fazendo resumo. Você tem que discutir caso, você tem que fazer flashcards, tem que discutir alguma coisa que você ficou com dúvida com o professor. Então, eu senti que esse semestre foi muito bom por conta disso. Eu acho que eu encontrei a minha forma de estudar e ela foi muito efetiva, então isso me deixou muito feliz. E como eu fiz as minhas anotações ao longo desse semestre, eu usei 2 aplicativos, o GoodNotes e o Docs, né, do Google, e eu só anoto ou por computador ou pelo iPad.
E eu usava o GoodNotes para fazer os esquemas que eu falei para vocês, tudo que tem que puxar seta, escrever à mão, eu uso o GoodNotes. Às vezes eu consigo digitar também, a maioria dos meus resumos por lá é metade digitado, eu vou lá, puxo uma seta, escrevo alguma coisa à mão, faço algum desenho, porque eu sou muito visual. Só que tem algumas matérias, por exemplo, a GH, que não tinha que fazer muito desenho, não tinha que construir isso, e aí eu usava o Docs. E eu comecei a estudar por tabelas, então eu anotava as tabelas dos fungos, por exemplo. Então eu colocava, agente, fungo tal, características morfológicas, grupo de risco, né, as pessoas que mais têm esse fungo, quais são os sintomas, tratamento, e eu deixava isso como se fosse uma tabela resumo. E foi excelente para estudar, porque você só coloca os pontos-chaves durante a aula, e eu construindo essas tabelas, e chegava perto da prova, eu dava uma lida, fazia os flashcards que eu construí, e deu tudo certo. E eu usei essa estratégia de anotações em tabela em medicina interna no 5º semestre, que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Então acompanhe aqui o canal para ver analisando o 5º semestre. Mas essa estratégia de tabelas é ótima. Fica a dica também se você nunca testou, eu acho excelente. Agora sobre as atividades relacionadas à faculdade. Então esse semestre eu entrei para monitoria de sêmio. Quem lembra? Aqui nos vlogs, toda semana eu indo religiosamente na monitoria. E aí eu resolvi participar do processo seletivo e foi a melhor coisa que eu fiz. Foi um semestre de muito aprendizado. Eu tive que estudar muito para relembrar, para criar as aulas, para criar os materiais, para dar as monitorias para os alunos, né? Porque é bem mão na massa, assim, os alunos vão fazendo os exames físicos na gente e a gente precisa estudar, saber corrigir. Então foi muito legal. Continuei por mais um semestre, vou continuar agora. Vou fechar 1 ano e meio agora no 6º semestre. Vou pro 7º semestre, provavelmente vou continuar. E aí no internato eu vou decidir se eu vou continuar na monitoria ou não. Mas isso é um papo para daqui 6 meses, que a gente não precisa entrar nisso agora. Eu entrei também para a diretoria do científico do simpósio de dermatologia, que o primeiro eu participei como equipe do marketing, e aí esse ano eu entrei como diretora, mais responsabilidade, e eu acho que eu fechei a minha cota de simpósios, não participarei mais, como espectadora sim, mas como organização não. Foi bem legal participar dos dois, foi um momento de muito aprendizado em relação à organização, a criar os temas das palestras, ficar de olho nas tendências, ter esse contato mais próximo dos médicos. Só que é muito desgastante, gente. Você fica muito estressado, tem medo do evento não dar certo, principalmente quando você é diretora, porque, né, a responsabilidade acaba sendo sua e da diretora geral, mas se é na sua área, a responsabilidade é sua. E eu não acredito que conte muitos pontos para residência, pelo menos nesse edital que saiu, não contava ponto. E nos próximos semestres eu pretendo investir no meu currículo visando a residência médica, gente, que olha, a gente acha que tá longe, mas tá perto, né? Tá bem perto, então foi legal participar do simpósio, mas só como espectadora agora. E eu entrei também no Projeto Gabriel, só que eu comecei a atender só no 5º semestre, então vocês vão ter que aguardar o vídeo do 5º semestre para eu falar um pouquinho sobre os meus atendimentos. Mas o projeto social é uma espécie de liga acadêmica, mas que não é muito bem uma liga, de psiquiatria e psicologia, em que a gente atende os alunos do Quantum, que é o cursinho popular do Einstein. E aí a gente realiza o atendimento em duplas e acompanha o mesmo aluno ao longo do semestre. Então eu vou contar um pouquinho mais para vocês como foi no próximo vídeo. E foi nesse semestre que eu consegui passar no processo seletivo também. E a última coisa que eu fiz foi a trilha acadêmica. Eu fiz no meu 2º semestre, eu acho, e quis participar de novo. E para quem não lembra o que é trilha acadêmica,
é quando um professor é responsável por um grupo de alunos em semestres diferentes. E aí esse grupo de pessoas, né, incluindo professores e alunos, se encontra mensalmente, a cada 2 meses, o que for melhor, né, e o que o professor conseguir organizar. E a gente discute temas pertinentes à faculdade. Então, o ideal é o aluno que é mais velho dar dicas para o aluno mais novo. Então, sobre rotina, sobre alguma prova. E a gente faz essa troca mesmo e vê diversas perspectivas. Inclusive, né, o professor também conversa com a gente, fala do tempo dele da faculdade, por exemplo. Então, é bem legal. Infelizmente, a gente não teve muitas trilhas esse semestre. Eu esperava que a gente fizesse mais. Só que eu acho que tivemos só 2 encontros e o ideal é fazer pelo menos um por mês. E agora sobre a vida pessoal. Esse semestre eu corri a minha primeira meia maratona, 21,1 quilômetros, e eu fiquei muito orgulhosa de conseguir fazer isso, né? Fiquei muito feliz. Foram 12 semanas de ciclo de meia maratona, então treinando corrida 4 vezes na semana, fazendo musculação, tentando me alimentar bem. Então foi uma experiência muito boa, eu consegui me organizar bem esse semestre para dar conta disso e consegui chegar na meia maratona e fazer um tempo que eu queria. Então foi um dia muito emocionante da minha vida, eu nunca imaginei que eu conseguiria conciliar a faculdade de medicina com ser meia maratonista e treinar e me alimentar bem. Então eu fiquei muito, muito, muito realizada de conseguir passar por isso. E esse ano eu pretendo fazer outra e correr 28 quilômetros. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Mas é uma meta, né? Não sei se eu vou conseguir. E foi bem gostoso. Outra coisa que eu fiz foi ir para mais festas e viver eventos da faculdade. Eu fui nos jogos, eu fui em todos os eventos da Atlética praticamente, fui em várias festas e eu decidi que eu realmente queria viver a faculdade, porque nos outros semestres eu praticamente não fui em nada. Eu comecei a refletir, né? Pô, eu vou me formar e aí eu vou ter meus filhos e aí eles vão me perguntar: ah, e como foi a faculdade? Como foram os jogos? Como foram as festas? Aí eu vou falar o quê? Não fui? Não aproveitei? Aí eu falei: ah, não, gente, eu tenho que tirar esse semestre que me falaram que era um dos mais tranquilos da faculdade e pra mim realmente foi. E eu preciso aproveitar, preciso sair com meus amigos, preciso viver um pouco a faculdade de medicina. E foi o que eu fiz e eu adorei. Tem um advlog aqui pra vocês do CAMESP, que é um dos jogos universitários que o Einstein disputa, como se fosse o nosso intermédio. E eu fiz vlog pra vocês, eu postei foto, então foi super legal. E eu também fiquei muito feliz porque foi um dos semestres que eu consegui postar muito por aqui. E postar bastante no meu Instagram, nas minhas outras redes sociais. Então eu fiquei muito orgulhosa do meu planejamento. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico de planejamento, comenta aqui, né? Vocês acharem que é legal. E por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amo compartilhar minha trajetória com vocês, eu tenho desde o primeiro vídeo aqui no canal, antes de eu começar a faculdade, eu fiz médio vlog do primeiro dia de aula, então muito especial estar compartilhando cada momento da faculdade com vocês, e espero compartilhar muito mais. Um beijo!